Provérbios, capítulo 4, versos 20 a 22. Só antes da leitura, quero lembrar os irmãos aqui, nós estamos estudando um tema, guarde o coração, baseado na passagem de Provérbios 4. E nós temos 3 mensagens: guarde o coração, vigie a boca, os olhos e os pés. Então nós falamos numa quarta-feira, vigie a boca, e hoje nós vamos falar, vigie os olhos, e na próxima semana, se Deus quiser, vigie os pés. Então vamos ler, Provérbios capítulo 4, versos 20 a 22, vamos ler a uma só voz. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Nós sabemos, irmãos, da necessidade e da urgência de nós ouvirmos os mandamentos do Senhor. A seriedade desse assunto. Mas parece que muitas pessoas não entendem a seriedade desse assunto. Parece que não tem problema, é de qualquer forma, né? Vamos viver de qualquer forma. O texto que nós acabamos de ler, ele deixa bem claro, né? Atenta para as minhas palavras, para os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. O que é a palavra? A palavra é a Bíblia, né? Os ensinos da palavra de Deus, atentar, seguir, respeitar. E aí, ele diz que nós devemos atentar a ponto de que esses não se afastem, né? Não se apartem dos nossos olhos. Sabe quando uma mãe está vigiando uma criança, ela tem que ficar o tempo todo ali, né? Ou qualquer coisa que a gente esteja realmente vigiando, nós toda hora vamos lá dar uma olhadinha. Pode não ser 24 horas, algo que você quer muito, você fica olhando, fica revisando, será que já chegou, será que não chegou? Essa é a ideia da palavra, não aparte, mas guarde no íntimo do teu coração. Por quê? São vida para quem os ache, saúde para o seu corpo. Nós sabemos que agrada a Deus, mas sabemos que servir a Deus, atentar para a palavra de Deus, também é saúde para nós, vida para nós. Quantas pessoas doentes psicologicamente, pessoas doentes espiritualmente, e na maioria das vezes você pode perguntar o quanto esta pessoa tem buscado o Senhor, e dificilmente você vai ouvir que essa pessoa tem buscado o Senhor, tem orado ao Senhor. E nós sabemos que Deus nos ajuda, Deus nos levanta, Deus nos dá paz. Então a mensagem está relacionada a esse vigiar, né? Quando você não aparta alguma coisa dos olhos, você está vigiando. Marcos 13:37 diz: o que porém vos digo a todos, vigiai. Lucas 21:36 diz: vigiai, pois o tempo, vigiai a todo tempo, orando. Para quê? Para que possais escapar de todas as coisas que têm que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Para que a gente possa, sim, viver, suportar as adversidades. Vigiai orando. Então, irmãos, nós vamos continuar aqui o nosso estudo, reconhecendo que Deus é um Pai amoroso, e esse capítulo 4, ele começa dizendo, né, sobre instruções, são instruções de Deus, de um Pai amoroso para nós. Ele está dizendo, ou nós buscamos a luz e vivemos como cristão, ou nós estamos na escuridão e somos ímpios. A vereda do justo é como luz que vai brilhando mais e mais.
mas o ímpio não dorme se não fizer mal. Então isso faz parte do texto de Provérbios 4. Chegando aos versos 23 a 27, é onde está a nossa mensagem. Sobretudo que se deve guardar, guarde o coração, porque deles procede as fontes de vida. E na sequência, como eu disse já outras vezes, nós começamos a estudar esse texto uma vez domingo de manhã, depois passamos para quarta-feira e hoje mais uma vez. Como eu disse, a sequência do texto dá a entender que guardar o coração faz parte de seguir essas instruções que vêm depois. Então, ele diz, guarde o coração, e aí no versículo 24, primeiro ele fala, desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Por isso que nós falamos, vigia a boca. Para guardar o coração, a gente tem que vigiar o que a gente fala. A gente tem que vigiar a maldade das nossas palavras, a mentira. Irmãos, como nós somos muitas vezes inclinados a mentir, seja para aumentar alguma coisa, ou muitas vezes a maldade nos lábios falando de alguém, nós vamos nos policiar muito. E aí está relacionado, né? Você guarda o coração, você guarda as suas palavras. Parece ao contrário quando a gente lê, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então exatamente é a mesma questão. Quando você consegue guardar a sua boca, é porque o seu coração já está purificado. Porque uma hora escapa, né? Digamos assim, a gente não consegue o tempo todo. E nós fizemos esse estudo. Nós não vamos fazer de novo agora, né? A segunda parte é o versículo 25. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olhem direito. Olhem direito. Nós falamos a respeito desse tema, né? Dizendo que a ideia aqui é de ter foco, atenção aos detalhes. Os teus olhos olhem direito. Olhem direito o quê, irmãos? Tudo, né? A nossa vida, as nossas atitudes, as reações do mundo, as situações que estão em todo lugar. Diretamente, adiante, à frente, cabeça erguida, olhando para frente. Como ter uma boa visão, irmãos? Como ter uma boa visão? Mateus 6, 23 e 24 diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Olhos bons. Como ter um olho bom? Uma boa visão? Através das lentes da palavra. Como que eu vou olhar direito? O que eu olho, o que eu enxergo está relacionado com a lente. Se eu sou cego, eu não enxergo. Se eu sou míope, eu enxergo embaçado, e assim por diante. Como nós enxergamos a vida? Como nós enxergamos os acontecimentos? Lembra que nós acabamos de ler há pouco que o cristão, né, a vida vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito? Deixa eu ler aqui o versículo. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque o cristão, juntamente com a palavra, juntamente com Deus, ele pode enxergar melhor, dia a dia. Quanto mais próximo da luz, mais nós enxergamos. Aí eu sempre lembro daquela experiência, quando você está num lugar totalmente escuro, uma sala fechada, ou vamos dizer, num cinema. Aí abre aquela porta, vem aquele clarão, você não enxerga nada, porque você estava nas trevas. Você não tem como enxergar. Mas quanto mais nós estamos na luz, mais nós enxergamos as coisas. Provérbios 4:25 diz que os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Como podemos fazer isso? E eu vou repetir, irmãos, pela lente da palavra de Deus.
com a ajuda de Deus. Como eu posso ter olhos bons? Olhando conforme os ensinamentos que eu busco, que eu tenho, sendo fortalecido por Deus. O texto que nós lemos na abertura, Provérbios 4, 20 a 22, ele fala isso, que olha como ele diz aqui: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarde-os no íntimo do teu coração. Atente para as minhas palavras, e assim nós teremos o quê? Condições de guardar no coração a palavra de Deus. E por isso ter saúde, ter vida, disso depende a nossa vida. O que depende das nossas vidas, irmãos? Da luz. É através dessa luz de Deus que nós vamos praticar atos de bondade, nós vamos viver em humildade, vamos buscar o bem. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Mas é através da presença do Senhor. E o texto, ele deixa muito claro, irmãos, essa questão dos olhos maus, né? Se os teus olhos forem maus, tudo vai estar ruim, todo o seu corpo, as suas atitudes, a sua vida, a expressão da bondade, a justiça, tudo isso vai caindo. O texto diz: caso a luz que há em ti sejam trevas. Repare que é interessante, a luz que há em ti sejam trevas. É um olho que enxerga, porque fala de luz, mas que a luz é trevas. É exatamente o que acontece no mundo. O cego, mas é cego porque não vê a verdade. Mas na verdade ele vê a sua verdade, digamos assim. O pior cego é aquele que tem uma visão doente. Aí você percebe olhos idólatras, olhos de consumismo, olhos de orgulho, olhos que só enxergam os tesouros da terra e não os dos céus. E aí tem aquela passagem que a gente sempre lembra, atentando para as coisas que se veem, ou que se não veem, né? Os olhos fixos naquilo que não se vê. O que se vê é temporário, é transitório, mas o que se não vê é eterno. Então repare que a luz que Deus dá para nós é uma visão do invisível. Isso é a fé. Isso é enxergar. Enxergar o que todo mundo está vendo é uma visão normal do mundo. E aí você vai perceber o mundo com a sua ética doente, com a sua ética doida, né, cada vez mais maluca, com pensamentos estranhos. E você olha e você enxerga além daquilo. Porque você vê como um cristão. Você vê que aquilo está errado. Você vê que a pessoa está distante de Deus. E é isso que nós precisamos pedir para Deus. Dá-me essa luz para que eu possa ver o invisível. Para que eu possa também desejar as coisas do céu e não as coisas que são daqui da terra. Mas que eu possa ter condições de ter uma visão sadia. A palavra de Deus diz que ninguém pode seguir a dois senhores. Nós não devemos acumular tesouros na terra. Mateus 18, versículo 19 a 21, depois o versículo 24. Que então uma visão sadia, irmãos? Uma visão que busca agradar a Deus. Salmo 101, 3 diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Porque, repare, Deus nos deu pescoço, né? O pescoço você tem condições de dirigir para lá e para cá. Deus deu condições de você também fechar o olho. Algumas situações que você pode fechar o olho. Não ver. Em algumas situações, não manter a visão.
em momentos que você é tentado a alguma coisa, você enxerga, mas depois você não retém, não prolonga essa visão, você fecha os seus olhos, você se afasta dessas coisas. Ter uma visão sadia, e isso Deus nos dá condições de fazer, e nós precisamos orar para que Deus nos dê sempre isso, sempre essa condição. Sobre essa questão dos olhos na terra e olhos nos céus, irmãos, acredito que foi essa semana, tinha um texto que falava sobre o quanto nós nos envolvemos e buscamos as coisas da terra e o quanto nós nos envolvemos e buscamos as coisas dos céus. E o texto de Paul David Tripp falava: por um momento suas necessidades podem parecer mais essenciais do que verdadeiramente são. Por um momento seus pensamentos podem parecer mais importantes do que realmente são. É difícil viver numa perspectiva da eternidade. A vida se encolhe sempre para o momento presente. Há momentos em que nossa felicidade e contentamento parecem encolher, convertendo-se em desejos medíocres. Então ele diz, é muito difícil, né, irmãos? Vamos viver pensando na eternidade. Mas eu estou passando por um problema agora. Eu quero saber o que vai acontecer hoje. Mas segunda-feira resolve. Não quero nem que segunda resolva, eu quero hoje. Imagina a eternidade, né? Parece que está tão longe, eternidade. Aí ele termina dizendo com a frase: se a eternidade é o plano, então não faz sentido limitar sua vida às necessidades e vontades desse pequeno momento que estamos vivendo. Qual que é o meu plano e o seu plano? Não é a eternidade? É o que nós temos. Se a eternidade é o plano, não faz sentido limitar sua vida às necessidades e vontades deste pequeno momento em que estamos vivendo. E aí eu lembrei de uma ilustração, é uma lenda, né, sobre um homem que escapou de um naufrágio numa ilha e logo ao entrar ele foi levado a um palácio coroado e explicaram-lhe que era um costume que aquela pessoa que fosse encontrada, ela seria, digamos assim, né, bem recebida e honrada por um ano. Tudo o que ela quisesse ia ser dado, todos os tesouros, todas as coisas. Aí ele pensou, mas é um ano. Isso, um ano. E aí ele disse, não, as pessoas disseram, né, é até um ano. E aí a parte final diz aqui: então o rei ocupou-se durante o resto do ano, mandando construir casas e fazer todas as provisões para o seu conforto e seu sustento na ilha onde tinha de passar o resto da vida. Ele gastou aquele um ano reservando recursos para o que ele poderia fazer no resto da vida. Quando José, né, ficou sabendo que teriam 7 anos de bonança, ele reservou tudo para o próximo ano. Isso é uma ilustração da nossa vida, irmãos. É para gastar tudo aqui nesse mundo, toda a nossa força. Sempre gosto da ilustração de um casamento, quando você vai e tem a entrada, né? Patezinho, berinjela, sei lá o que tem no casamento hoje em dia, faz tanto tempo que não tem festa por aí, né? E você vai, queijinho, mais o que, torrado e tal. Aquilo ali é só uma entrada. Se você for desesperado e encher a barriga na entrada, a hora que for para comer o prato principal, você já não tem mais condições, né? Então a vida é essa entrada, né? É um momento que nós temos de desfrutar grandes alegrias, mas tudo com moderação, sempre lembrando que o invisível é mais importante do que o visível. As conquistas terrenas são importantes, aquilo que se vê é importante, mas o que se não vê é mais importante, porque as conquistas desse mundo são temporais, e o que se não vê é eterno. Essa é a diferença. O quanto nós temos essa visão, irmãos.
Nós precisamos ter visão, uma visão melhor da vida, de todas as coisas. Salmo 121 fala, eleva os meus olhos. Acredito que nós precisamos fazer isso. Ali não é só uma metáfora, elevar os olhos no sentido de apenas buscar o Senhor, mas de lembrar que o Senhor é mais importante do que está abaixo. Elevar os olhos é ter essa sensibilidade de saber que mais do que aquela coisa que se vê aqui, o que está nos céus é importante. Mais do que os recursos que eu tenho vão me ajudar, é o que eu posso ter, elevando os meus olhos. E o meu socorro virá do Senhor, não dessas coisas. Quero terminar com um texto de um pastor chamado Luiz Henrique. Ele disse, o milagre acontece, sempre acontece no olhar. Olhos bons iluminam o ambiente, às vezes escuro da alma. Olhos bons curam relacionamentos, quem sabe doentes e desgastados pelo tempo. Olhos bons aliviam fardos, jamais adiciona peso sobre os olhos que já gemem em sua jornada. Olhos bons enxergam o lado bom dos outros. Olhos bons enxergam o essencial, não apenas o superficial. Olhos bons renovam paisagens já vistas, dando-lhes novos significados e pintando-os com novas cores. Olhos bons fazem o corpo vibrar, o coração bater e essa vida passageira ter sentido. Olhos bons fazem o caminhar do outro mais leve. Olhe, mas olhe com novos e bons olhos. O maior benefício será seu. Bonito, né? Está em algum texto desses aí. Que Deus nos abençoe. Olhos bons, coração bom. Coração bom, olhos bons. Que a gente possa entender que muitas das situações, elas podem mudar totalmente à medida em que nós temos o olho correto. E para ter olhos bons, a lente da palavra de Deus, em comunhão com o Senhor, e vendo todas as coisas na perspectiva bíblica e na perspectiva da eternidade, muitas coisas vão se resolver. Uma vida fica mais feliz, né? Acho que eu já contei aqui uma vez que eu fui no dentista e ele tinha passado aquele flúor, alguma coisa que passa na boca no final para limpeza, e eu falei para ele, nossa, mas dessa vez eu não senti tão amargo, tão ruim, né? Porque eu lembrei que uma vez anterior, um ano antes, eu achei aquilo a coisa mais horrível do mundo. Aí ele falou assim para mim, né? Filosofou, né? O que mudou foi você. O produto é o mesmo. Bom, né? Então, irmãos, muitas coisas podem mudar quando a gente muda o coração, quando a gente muda os olhos. Como a gente tem olhado para as pessoas, como a gente tem olhado para Deus, como a gente tem olhado para a palavra, para a igreja e assim por diante. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudar a Tua palavra, falar sobre algo tão importante. Isso depende da nossa vida, ó Deus. Não conheço o coração dos nossos irmãos, ó Pai, mas é o Senhor que conhece o coração, ó Deus, e que o Senhor dá força a cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos entender essa necessidade, de seguir os Teus mandamentos, de tomar cuidado com as nossas palavras, de tomar cuidado com o que nós olhamos, da forma que nós olhamos, também com os nossos passos, ó Deus, por onde andamos, e que o Senhor Deus nos abençoe, ó Pai, que nós possamos guardar o coração e a mente, e assim, ó Deus, ter essa vida que procede do Senhor, vivermos em paz com o Senhor, e estarmos preparados para o dia que tivermos um encontro com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.